O livro de Lamentações é um livro único no Antigo Testamento e contém 5 poemas de um autor anônimo que sobreviveu ao cerco da Babilônia sobre Jerusalém, a destruição e o exílio que o seguiram, e agora está refletindo sobre tudo o que passou. Lembre-se de toda a história do livro de 2 Reis. A queda de Jerusalém e o exílio foram as piores catástrofes da história de Israel até este ponto. Lembre-se que Deus prometeu essa terra a Abraão e deu vitória a Davi para fazer de Jerusalém a capital de Israel. De Davi veio a linhagem de reis e a presença de Deus estava no templo, onde os sacerdotes mantinham os rituais de adoração de Israel. E depois de 500 anos de toda essa história, no verão de 587 a.C., a cidade caiu. Foi dizimada pela Babilônia e se foi. E o livro de Lamentações é um memorial da dor e confusão dos israelitas, depois dessa destruição. Agora, os poemas de lamento que encontramos aqui não são os únicos da Bíblia. Existem vários deles no livro de Salmos, e esses poemas bíblicos de lamento nos mostram algumas coisas. Primeiro, eles são uma forma de protesto, um modo de chamar a atenção de todo mundo, até de Deus, para as coisas horríveis que acontecem nesse mundo e que não deveriam ser toleradas. Eles também são uma forma de processar as emoções. Nesses poemas, o povo de Deus desabafa sua ira e sua dor depois da ruína causada pelo pecado e o egoísmo das pessoas. E esses poemas são um lugar de confusão. O sofrimento nos faz questionar sobre o caráter e as promessas de Deus, e nenhum desses poemas é desprezado na Bíblia. Bem pelo contrário, os poemas de lamento dão uma dignidade sagrada ao sofrimento humano. Essas palavras humanas de luto endereçadas a Deus agora fazem parte da palavra de Deus ao seu povo. E a estrutura desses 5 poemas é bem intencional e faz parte da mensagem do livro. Os capítulos de 1 a 4 são chamados de acrósticos, que são poemas do alfabeto. Cada verso do poema começa com uma letra do alfabeto hebraico, composto de 22 letras. E essa estrutura linear e bem organizada contrasta com a desordem da dor e com o luto confuso que são explorados nesse poema. É como se o sofrimento de Israel fosse examinado de A a Z, tentando expressar algo inexpressável. Os capítulos 1 e 2 têm um verso para cada letra, o que faz com que tenha uma estrutura parecida, embora os temas sejam bem diferentes. O capítulo 1 foca no luto e na vergonha de uma figura chamada de Sião. O poeta personifica a cidade de Jerusalém como uma viúva, também chamada de filha de Sião. Ela senta sozinha e está desolada pelos seus amados devastados, e ninguém aparece para consolá-la. É uma metáfora bem poderosa, e então ela pede ao Senhor que perceba o seu destino. E através dessa imagem, o poeta está mostrando que a destruição da cidade trouxe um trauma psicológico aos israelitas, que só pode ser comparado com a experiência de um funeral e a morte de um ente querido. O capítulo 2 foca na queda de Jerusalém, e em como ela foi uma consequência do pecado de Israel. Ela foi trazida pela ira de Deus, que é uma palavra-chave nesse poema. É importante lembrar que na Bíblia, a ira de Deus não é uma raiva volátil e espontânea. Os poetas e profetas bíblicos usam essa palavra para falar sobre a justiça de Deus. Israel entrou em um acordo de aliança com ele, e eles o violaram por séculos, adorando outros deuses, perpetuando a injustiça, oprimindo os pobres. Então sim, Deus é tardio para irar-se, mas eventualmente ele se ira com a maldade humana e traz sua justiça na forma de punição. No caso de Jerusalém, isso envolveu permitir que a Babilônia os conquistasse. E esse poema reconhece que a ira de Deus é justificada, mas não impede o poeta de lamentar e pedir a Deus que tenha misericórdia mais uma vez. O capítulo 3 quebra esse padrão, colocando 3 versos por letra, o que o torna o poema mais longo do livro. A voz é de um homem solitário que fala do seu sofrimento e luto, como uma representação de todo o povo. O interessante é que este capítulo está cheio de linguagens tiradas de outras partes do Antigo Testamento, dos lamentos de Jó, de alguns poemas importantes de Salmos e até dos poemas do servo sofredor em Isaías. O poeta vê sua aflição como uma forma de justiça de Deus, assim como no capítulo 2. Mas, paradoxalmente, isso é o que traz esperança, e o leva a proferir as únicas palavras de esperança de todo o livro. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O motivo do poeta é: se Deus é consistente o suficiente para trazer a sua justiça sobre a maldade humana, então ele também vai ser consistente com sua promessa da aliança de não deixar que a maldade tenha a palavra final. Para ele, o julgamento de Deus é a semente da esperança no futuro.
O capítulo 4 retorna à mesma estrutura do alfabeto dos capítulos 1 e 2. É a descrição vívida e perturbadora do cerco de 2 anos em Jerusalém. O poema contrasta como as coisas costumavam ser em Jerusalém do passado e como elas se tornaram terríveis no cerco. As crianças costumavam rir e brincar nas ruas, mas agora elas imploram por comida. Os ricos costumavam comer comidas finas, mas agora comem qualquer coisa que encontrarem pela rua. Os líderes reais costumavam ser cheios de esplendor, mas agora estão sujos, famintos e irreconhecíveis. E o rei ungido da linhagem de Davi foi capturado e levado embora. O poder deste poema vem com o choque desses contrastes. Ele explora a profundidade do sofrimento que Israel trouxe a si mesmo. E o poema final é único, porque ele quebra o padrão do design do livro. Ele tem o mesmo tamanho dos outros acrósticos, mas a ordem do alfabeto se foi. É como se o poeta não conseguisse mais manter a ordem e seu luto explodisse em caos. O poema é uma oração comunitária pela misericórdia de Deus. Israel implora que Deus não ignore seu sofrimento ou os abandone. E o poema oferece uma longa lista de pessoas diferentes que foram devastadas pela queda da cidade. Ele pede que Deus não se esqueça dessas pessoas e lamenta no lugar delas, dando voz à sua dor. Sofrer em silêncio não é uma virtude nesse livro. O povo de Deus não deve negar suas emoções, mas dar voz ao seu protesto, desabafar os seus sentimentos e derramar tudo isso diante de Deus. O livro termina com um paradoxo. O poeta reconhece que Deus é o Rei eterno do mundo, mas também que as circunstâncias em Israel os fazem sentir que Deus não pode ser encontrado, e as palavras finais do livro deixam essa tensão totalmente não resolvida. Ele diz, a não ser que já tenhas nos rejeitado completamente, e o livro termina. O poeta não oferece uma conclusão agradável, bem como as nossas próprias experiências de dor e sofrimento. A história da Bíblia não termina aqui, mas esse livro super importante nos mostra como o lamento, a oração e a aflição são uma parte crucial na jornada de fé do povo de Deus em um mundo quebrado. E é isso que trata o livro de Lamentações.